Ora, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico da individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e felicidade. Sugiro sempre no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanhar o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é um tema que eu costumo abordar no meu trabalho, que é complicado de se compreender no sentido de não tem o sentido tradicional como a pessoa costuma compreender, que é conservadorismo intelectual. Portanto, eu falo neste conservadorismo intelectual, é diferente no sentido tradicional em que a pessoa usa como a perspectiva político-filosófica de conservador ou de conservadora, não é o mesmo sentido, tem a ver com um exercício intelectual e com uma desconstrução que eu faço do exercício intelectual que acontece de forma consciente e inconsciente. É um tema que eu trato muito nesta obra, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, e eu vou falar um bocadinho acerca disto. Portanto, de que forma é que o nosso conservadorismo intelectual pode ser uma das causas, conservadorismo intelectual inconsciente, pode ser uma das causas da nossa infelicidade. Uma das causas. Para isso eu vou primeiro ler o prefácio, a sinopse da obra, e depois vou ler uma parte em que eu falo acerca de conservadorismo intelectual, num capítulo. Portanto, sinopse. A filosofia aplicada precisa de um pensamento crítico aliado à lógica e à hermenêutica a partir de uma filosofia da consciência, que desconstrua a realidade do exercício intelectual, tanto naquilo que potencia como naquilo que condiciona a felicidade de cada individualidade. Há uma relação com a lógica e a hermenêutica que sempre dever-se-á ter em conta quando se quer pensar a consciência e quando se quer pensar a felicidade. Portanto, sempre que se quer falar em filosofia aplicada, primeiro é preciso desconstruir a consciência e o inconsciente no enquadramento da filosofia da consciência, pois a condição de possibilidade adequada à filosofia aplicada é a filosofia da consciência, uma vez que aquele que aplica ou quer aplicar a filosofia na praxis é o sujeito cognoscente, mergulhado em mecanismos inconscientes que o poderão condicionar intelectualmente. Estas são algumas questões abordadas pela individuologia, uma filosofia da individualidade criada e desenvolvida pelo filósofo Filipe Calhau. Pronto. Então, este conservadorismo intelectual que eu vou falar agora tem a ver com uma desconstrução do exercício intelectual. Não é o conservadorismo intelectual no sentido tradicional que muitas vezes as pessoas usam. Portanto, tem de compreender o contexto. E talvez, para compreender melhor, sugiro que estudem esta obra em formato digital, em formato papel, que eu publiquei. Vamos lá. Depois eu deixo tudo na descrição do vídeo. Vou ler então a parte em que eu falo sobre o conservadorismo intelectual, mas eu falo ao longo da obra várias vezes. Portanto, convém entender o enquadramento geral. Conservadorismo intelectual. Acontece quando se está apegado e bloqueado em termos intelectuais, relativamente a determinadas crenças, não se querendo abrir mão a toda a força, ora, querendo-se conservá-las a todo o custo. O conservadorismo intelectual, dentro do enquadramento desta perspectiva, é uma espécie de maquiavelismo intelectual. Porquê? Porque aquele que quer conservar uma crença não olha a meios para atingir os fins, no sentido de a querer conservar e de a impor, a todo custo. O dono da razão é um conservador intelectual. O conservadorismo intelectual acontece quando não se quer sair da zona de conforto intelectual. Acontece quando não se quer realizar o relativismo intelectual e hermenêutico. Digo relativismo, pois só se pretende que seja relativista dentro de determinados perímetros positivos, produtivos e construtivos para a consciência e ética. Também falo aqui da zona de conforto intelectual nesta obra, também eu falei aqui do dono da razão e faço uma desconstrução de todos estes temas ou pontos. Então, conservadorismo intelectual. Volto a repetir que é uma forma muito singular de abordar as coisas. Este conservadorismo intelectual que eu falo aqui no meu trabalho, ele é criado de forma inconsciente pelos nossos apegos e bloqueios intelectuais. Isto é uma questão que eu falo, por exemplo, na minha obra, deixa-me tirar aqui perto de mim, na minha obra, A Liberdade e os Escravos. E, portanto, este conservadorismo intelectual é uma espécie de escravidão em que a pessoa abdica da própria liberdade de forma inconsciente. Nesse conservadorismo intelectual, a pessoa está fechada, a pessoa está escrava dentro da própria consciência. Estão a compreender? Até o Dr. Jorge Humberto Dias, que fez o prefácio da obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, fez uma resenha desta obra que depois foi publicada numa revista internacional de Filosofia Aplicada, onde vários filósofos de todo o mundo publicam trabalhos, artigos, seja o que for, artigos científicos, e fez uma resenha espetacular em que fez uma relação com o trabalho de Hegel, por exemplo, talvez Fenomenologia do Espírito, se não me engano, em que eu falo em que há uma desconstrução da consciência humana, do exercício intelectual, porque
O nosso ego, como eu já falei, como eu defino de uma maneira ou de outra, ele é um sistema de sobrevivência que nos serve para fugir da dor e da morte, para fugir do desconforto na imediatidade. Se aparece alguma coisa que me provoque desconforto, para mim e para toda a gente, no fundo, é mais fácil continuar a pensar da mesma maneira. É mais fácil fugir. É mais fácil buscar o conforto na imediatidade. Isso acontece também dentro da nossa consciência. E até no desenvolvimento das neurociências, uma pessoa compreende, uma pessoa for a estudar a neurociência e o comportamento humano, compreende que há hábitos intelectuais que uma pessoa tem que é mais fácil manter do que procurar coisas novas, do que sair da zona de conforto intelectual. Portanto, até em termos cerebrais, e não pensando só apenas em termos mentais, no sentido abstrato, há uma tendência para o conforto, há uma tendência para o hábito na nossa consciência. E às vezes nós procuramos conservar e temos hábitos que procuramos manter, muitas vezes que são uma das causas da nossa infelicidade. E nós temos de aprender a colocar isso em causa. Portanto, este conservadorismo intelectual acaba por acontecer de forma inconsciente, porque há hábitos, há tradições, uma pessoa cria apegos e bloqueios intelectuais, uma pessoa procura só o mais confortável. Só que às vezes esse mais confortável que nos faz fechar a porta da consciência é também aquilo que nos está a destruir. É também aquilo que não nos deixa transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. Portanto, este conservadorismo intelectual que eu falo neste trabalho, porque pode ser definido de outras maneiras, é um conservadorismo intelectual relativo a uma escravidão intelectual inconsciente. É que uma pessoa quer conservar, uma pessoa faz de tudo para conservar algo ali. Nada contra, cada um faz as suas escolhas, mas eu estou aqui para fazer o meu trabalho filosófico de desconstrução. Às vezes uma pessoa está ali a conservar, a fazer tudo com apegos e bloqueios intelectuais inconscientes, a pessoa não se apercebe, e tudo aquilo que venha de fora e que possa, direto ou indiretamente, colocar em causa o nosso sistema de crenças, uma pessoa faz de tudo para fugir ou distorcer. Num exercício hermenêutico inconsciente. Uma pessoa distorce, por exemplo, com falácias de espantalho, distorce os argumentos daquilo que vem ter connosco para tornar mais facilmente refutável, uma pessoa denigra, uma pessoa deturpa, uma pessoa negativiza a priori, no exercício intelectual e hermenêutico inconsciente, em que a pessoa não deixa novos conhecimentos entrar. Porquê? Porque uma pessoa está a conservar. Porque a prioridade para quem tem apegos e bloqueios intelectuais é conservar, é continuar a pensar da maneira. Não é a busca pela verdade. Nem sequer é necessariamente a busca pela felicidade. Porque a pessoa está ali, a pessoa está com medo, a pessoa está mais concentrada em fugir do desconforto do que em procurar a felicidade. Estão a compreender? Embora toda a gente, no fundo, queira ser feliz e queira ter paz na vida. E queira ter harmonia e prazer. No fundo, todos nós queremos viver em paz, harmonia, prazer, alegria, seja o que for. Só que às vezes, por causa de arquétipos socioculturais, por causa de traumas que uma pessoa não resolveu, por causa de conservadorismo intelectual e inconsciente, a pessoa fica ali parada na mesmice, nos mesmos hábitos intelectuais, cerebrais, nos mesmos padrões, e uma pessoa não sai dali. Então uma pessoa fica fechada, como eu costumo falar. Esta obra, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, eu volto a mostrá-la, uma questão de marketing, pode até ser chato, mas termina com o capítulo círculo vicioso da infelicidade. O que é que acontece? Por causa dos nossos apegos e bloqueios intelectuais, uma pessoa fica presa numa mesmice, fica presa numa ignorância. Isto fazendo um apelo a uma das 4 novas verdades da filosofia budista. A causa do sofrimento ou da infelicidade é a ignorância. Portanto, se uma pessoa tiver apegos e bloqueios intelectuais que criam um conservadorismo intelectual e nos fizer ficar fechados ali numa ignorância que causa a felicidade, vamos colocar as coisas assim, se uma pessoa não adquirir novos conhecimentos, novos hábitos, novas tradições, novas formas de pensar, novas teorias, ideias, ideologias, uma pessoa não se abrir para a novidade, uma pessoa não sairá dali. E depois ficará ali presa numa ignorância causada por uma escravidão inconsciente, por um conservadorismo intelectual inconsciente, em que uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, está ali fechada, às vezes, em conceitos, arquétipos e crenças que nos destroem em vez de nos elevarem, e uma pessoa não sai dali. Porquê? Por causa de, entre outras coisas, o nosso ego e conservadorismo intelectual. Então, é neste enquadramento que eu falo, por exemplo, a ideia do conservador intelectual, neste contexto, acaba por ser um maquiavélico no sentido de não olhar a meios para atingir os fins. Este contexto de não olhar a meios para atingir os fins, entre aspas, é o contexto de as coisas vêm para mim e eu não olho a meios para atingir o fim, que é continuar a pensar da mesma maneira. Então, no meu conservadorismo intelectual inconsciente, a minha prioridade é continuar a pensar da mesma maneira. Eu não olho a meios para distorcer tudo aquilo que possa vir a colocar em causa o meu próprio sistema de crenças, dentro do qual eu estou infeliz. Estão a compreender? Sistema de crenças, sistema de hábitos, sistema de tradições, de práticas, estão a compreender? Portanto, é neste enquadramento do conservador ser o maquiavélico, dentro deste enquadramento da desconstrução intelectual. Estão a compreender? Não é todas as pessoas que são conservadoras são maquiavélicas, não tem nada a ver com isso. É dentro deste enquadramento teórico.
Isto tudo para passar uma mensagem. Porque às vezes nós estamos infelizes, e profundamente infelizes, e estamos mais concentrados em pensar num suicídio ou pensar numa forma de culpar alguém pelo nosso estado de infelicidade, do que em desconstruir a nossa consciência e perceber de que forma é que uma pessoa está a fugir de conhecimentos felicitários que existem no mundo, só porque uma pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. E às vezes, para transitarmos de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, nós temos de mudar a nossa forma de pensar. Nós temos de alterar a nossa filosofia de vida. Nós devemos procurar conhecer aquilo que filósofos falam acerca da felicidade, terapeutas, psicólogos, cientistas da felicidade, seja o que for. Nós temos de nos abrir para novos conhecimentos. Procurar ler outras obras, sair da zona de conforto intelectual e habituar a que é bom nós colocarmos em causa o nosso sistema de crenças. É bom nós aprendermos a questionar-nos dentro da nossa própria consciência. E que a zona de desconforto intelectual, por vezes, é profundamente enriquecedora, embora possa ser desconfortável na imediatidade. Estão a compreender? Porque o nosso ego foca-se na imediatidade. Se na imediatidade é desconfortável, mesmo que depois eu possa conseguir felicidade com isso, não interessa. Eu estou preocupado no momento. É uma questão do problema de imediatismo. Que o nosso ego está a centrar no imediatismo. Dentro deste enquadramento teórico, eu também falo sobre a definição que eu faço de ego nesta obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Na obra Individuologia, que é um ensaio sobre o filósofo maluco, o filósofo diferente, inusitado, irreverente, diferente, seja o que for, e também um ensaio sobre de prática filosófica, de consultoria filosófica, eu também falo acerca dessas questões. Portanto, são várias obras em que eu falo acerca dessas questões. Essa obra é esta, Individuologia, um ensaio sobre o filósofo maluco e sobre consultoria filosófica. Portanto, eu falo sobre essas questões em várias obras. Eu sugiro que subscrevam o canal, que vejam o resto dos vídeos, que partilhem, que ajudem a divulgar este trabalho, ajudem este trabalho a chegar a mais pessoas. Subscrevam o canal, repito-me. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, além de subscreverem o canal, podem fazer doações por MBWay, por IBAN. Eu deixo tudo isso no vídeo, porque eu também faço, na descrição do vídeo, porque eu também faço ativismo filosófico e não recebo nada por isso. Portanto, quem quiser fazer doações por achar que contribua para a sua consciência e felicidade, está à vontade. Eu já vi outras pessoas a fazer esses apelos no YouTube, portanto, eu acho que também não perco nada em fazer isso. É sempre bom. Portanto, sejam felizes, reflitam filosoficamente, questionem, coloquem-se em causa, porque a vossa felicidade é a nossa felicidade que está em causa. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.